Bom, já chegamos na Irlanda, já arrumamos onde morar, agora falta o passo de arrumar o trabalho. Então a gente vai contar para vocês o que funcionou pra gente, o que não funcionou. Bom, pessoal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a nossa experiência em conseguir um emprego, nosso primeiro emprego aqui na Irlanda, sem falar inglês. Literalmente sem inglês. E olha, foi difícil? Mais ou menos, mas assim, quando você vê que o seu dinheiro está indo embora, aí você fala, como foi difícil. Mas assim, vamos lá, vou contar um pouquinho da história só para te dar um pouco de contexto, e aí a gente vai, né, te indicando os caminhos, as dicas, e você vai ver que é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente só precisa enxergar um pouquinho fora da caixa para a gente poder conseguir entender, tá bom? Bom, praticamente a gente veio para a Irlanda em 2015 como estudantes de inglês para fazer o nosso intercâmbio aqui, certo? E então, para quem não conhece um pouco da nossa história, depois dá uma olhadinha nos vídeos anteriores lá que você vai ver o passo a passo E aí vai entender da esse nossa vídeo trajetória, também. vai entender melhor esse vídeo. A gente veio com o dinheiro contado para a gente fazer o intercâmbio. Então, chegar aqui, aprender o inglês e arrumar um emprego para se manter no país eram nossas prioridades. Não tinha como ficar aqui sem ter um trabalho, certo? Então, assim, só um detalhe aqui, né? Para quem vai vir, já tá vindo com inglês, com um emprego já arrumado, aí é outra história, né? Não considere esse vídeo aqui, né? Assista a gente aí, mas não considere. Então, isso aqui é para quem tá chegando no país, tanto como intercambista, quanto para quem está vindo, imigrando para Irlanda, né? Começar uma nova vida aqui. Esse vídeo é para as pessoas com o nosso cenário. Uhum. Duas pessoas que não falam inglês e que não tinha dinheiro, Exato. né? Então, assim, que você vem para estudar porque você quer melhorar de vida, então você quer aprender o inglês para melhorar de vida, porém você não tem como se manter no país senão através de um trabalho. Exato. Mas vamos lá, a história é um pouquinho engraçada, né? Mas vamos lá. Então, assim, quando a gente chegou, então, nós tivemos que ir para a sala de aula, né? Então, para a nossa escola, que é um dos requerimentos para o intercâmbio, para poder estudar inglês. E chegando lá na nossa sala de aula, 99% dos alunos eram brasileiros. E com isso, né, a gente chega, a comunidade brasileira, a gente quer se unir, A gente tá né? perdido, A gente está né? perdido. E é normal. É normal, a gente está se aproximando dos nossos conterrâneos. Então, os meninos ali, né, a gente fez um grupo ali dos meninos. E todos os dias, quando terminavam a aula, né, que era por volta de meio-dia, a gente, cada um com seu currículo, saía andando no centro de Dublin. A escola era no centro de Dublin. A gente saía andando aí no centro de Dublin, na região do Temple Bar. Quando vocês virem para cá, vocês vão conhecer essa região, uma região muito famosa ali do centro de Dublin. Muito movimentada. Isso. E tem muitos restaurantes, bares, né? Pubs. Um monte de coisa lá. Então, nossa estratégia ali dos meninos era praticamente entrar de porta em porta, sair distribuindo o currículo e ver o que dá. Dá a cara a tapa, né? Dá a cara a tapa, você tá aqui sem inglês e vamos lá. E aí, beleza, então a gente foi fazendo isso. E tivemos essa primeira estratégia. essa primeira estratégia, certo? E, inclusive, depois eu comecei, vi que estava demorando um pouquinho e comecei a se afastar. Comecei até um pouquinho em outras regiões também. Ele falando demorando, galera, porque... porque fazia 4 meses que nós estávamos aqui e nós não tínhamos arrumado emprego ainda. Praticamente foram 4 meses, né? E o dinheiro estava acabando. Sim, e nós tínhamos dinheiro para mais 2 meses, sendo que o nosso intercâmbio era o período de 1 ano. Então, ou seja, no máximo com 6 meses a gente ia ter que voltar para o Brasil, sem dinheiro nenhum, recomeçar a vida lá. E esse não era o plano, porque o plano era vir aqui fazer 1 ano de intercâmbio para poder conseguir falar, aprender o inglês, conseguir trabalhar para viver aqui, viajar. A gente está na Europa, um novo continente, a gente quer conhecer as coisas. O útil ao agradável. Exato. Então, assim, foram 4 meses que eu tentei fazendo o que todo mundo faz, né? Então, eu peguei nesse caso e um dia eu cheguei em casa. Esse dia eu resolvi não procurar emprego. Eu peguei e fui para casa. A gente morava afastado do centro de Dublin. Morava em Dublin, mas morava afastado. Quando
Eu cheguei em casa, entrei no nosso quarto e fechei a janela, sabe? Essas cortinas blackouts, que é essas cortinas que deixam o quarto escuro. E eu fechei. Isso era por volta de 2, 3 horas da tarde. E eu fiquei ali, sabe, numa situação muito assim, pra baixo, pensando. Falei, poxa, o dinheiro tá acabando e vamos ter que ir embora. E aí eu comecei a perceber que eu estava entrando meio que num quadro de depressão, É. né? É porque a preocupação vem, né? A vontade de Exatamente. ficar vem, É. aí as coisas não acontecem como você imaginou que acontece, ou como você vê, às vezes, em um Uhum. vídeo de YouTube. É. Então, como se diz, a realidade bateu. Por isso que a gente está aqui falando a realidade para vocês, né? Tem muitas coisas que são floreadas aí na internet, mas aqui é a realidade. Então, de fato, eu nunca passei por uma situação dessa de depressão. Eu até falei, né? Acho que não, isso daí eu acho que é mais a cabeça da pessoa. E não é, gente. Isso Sim. pode acontecer e eu respeito pessoas que passam por isso, sabe? Hoje em dia, depois de ter passado. Foi um Sim. momento curto, mas É eu que muita passei. gente vê sair do Brasil por conta de N motivos, né? Que a gente não precisa citar aqui no vídeo. A Irlanda é fantástica, tá? Tem muitas oportunidades aqui. Porém, se tem algumas, até você se estabilizar, são emoções que vão florando ali, Sim. vão brotando, que você não esperava, você não estava preparado para aquilo. Eu tô falando de nós. Uhum. Nosso plano era vir, estudar, falar o inglês, porque o foco era o inglês, e nós achamos que em 6 meses a gente ia sair daqui fluente. Mas não foi assim que aconteceu. Esse dia que eu cheguei em casa, que eu fechei as janelas ali e me vi numa situação dessa, um pouco depressiva, eu comecei a pensar e pensar muito, né? Por que eu não consigo emprego? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E até só um detalhe, quando eu comecei a procurar emprego nas áreas um pouco mais afastadas, eu decorei algumas frases em inglês para Faz parte do que eu processo. pudesse chegar lá, porque todo mundo comentava, quando você for, tenta falar com o gerente lá, né, do local, do hotel, do restaurante, do que quer que seja. Eu decorei 2 frases para poder chegar no local e conversar mesmo com as pessoas, né, com os gerentes. Uma era, posso falar com o gerente? E a segunda era se eu poderia deixar meu currículo ali. Em algumas situações, eles perguntavam se eu tinha experiência. E aí eu me acabava ali, porque não saía nada além disso. Você até entendia, mas não conseguia se expressar. Exatamente. Não tinha decorado assim. Exato, exatamente. Então, assim, exatamente. Então, assim, pensando por esse ponto, eu estava tentando entender onde que eu estava errando, foi que eu comecei a pensar. Quais são os tipos de trabalhos que eu posso fazer que eu não precise falar inglês? Sim. O mínimo, né? Obviamente, alguma coisinha você precisa entender, mas os trabalhos que eu estava pensando é que não precisava falar, se comunicar, fazer nada. É meio que contraditório, porque a ideia era vir para cá e aprender a falar o inglês. Porém, no desespero ali de você conseguir uma renda, né? Então eu falei, eu me sujeito a isso, depois eu vejo o que eu faço. Vamos resolver um problema de uma vez primeiro, depois eu resolvo outro. Foi que eu comecei a pensar. E aí veio alguns trabalhos, né? Eu fiz umas pesquisas no Google ali e veio algumas coisas assim também falando sobre trabalho de operador geral. Então você mudou a estratégia, Exato, né? Porque no começo era sai de porta em porta, de Isso. estabelecimento em estabelecimento, leva seu currículo, tenta falar com o cliente. Exato. Então isso não funcionou pra Não, gente. não E funcionou. era a dica do momento. Exato, né? E aí, então, daí essa que ele aplicou não era dica. Exato, que daí, então, era praticamente você procurar online, né? Nos sites. Isso, na verdade foi isso. Primeiramente eu comecei a ter os pensamentos do que eu poderia fazer sem precisar falar inglês. E depois eu falei, bom, aonde que eu vou procurar essas vagas? E aí eu coloquei no Google e aí me veio o quê? Sites de emprego na Irlanda. Então o primeiro site que veio, que é o que eu lembro até hoje, foi o Indeed. Tem outros sites aí, a gente vai deixar ali uma lista de alguns sites ali no final do vídeo também para vocês darem uma olhada, mas praticamente foi o Indeed. E aí, o que eu peguei eu fiz? Aqui na Irlanda, gente, tem uma coisa muito importante.
quando a gente está começando nesses primeiros empregos, quando a gente chega, você tem que, para cada área que você aplicar, você tem que ter um currículo específico para cada área. Então, por exemplo, você faz uma aplicação para operador geral, General Operative, certo? Sim. Ou, por exemplo, Warehouse Operative, que no caso é operador de armazém. Então, se você vai fazer uma aplicação, então você tem que ir lá e colocar, por exemplo, que você teve alguma experiência parecida. Então, por exemplo, que se você trabalhou numa linha de produção no Brasil, então você vai colocar uma experiência de que você teve, alguma coisa nesse sentido, certo? Ah, você vai trabalhar como num restaurante, como garçom ou para lavar pratos, você coloca que você trabalhava às vezes num buffet, nos finais de semana no Brasil, que você teve alguma experiência, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, o currículo, ele é muito importante, tem que ser específico para cada área. Isso realmente, essa dica foi importante. Uhum. E ainda, nós estamos hoje em 2026, mas essa dica ainda perdura. Eles são bem válida. Específicos. Exato. Peguei, entrei no site do Indeed, cadastrei o meu currículo lá para operador geral e enviei. Na verdade, vem lá as vagas que você tem para operador geral. E aí, por exemplo, eu vi lá que tem muitas vagas que vêm por agências de emprego. E as agências de emprego é um ponto de partida inicial aqui. Você pode conseguir diretamente com uma empresa, porém as agências de emprego é muito válido, eles ajudam bastante em relação a isso, certo? Sim. Eu mandei o currículo lá, se eu não me engano, eu mandei 3 ou 4 currículos. Naquele mesmo dia que eu passei por esse quadro, já comecei a procurar. Tudo aconteceu muito rápido. Eram umas 2, 3 horas da tarde, a hora que eu cheguei em casa. Eu peguei, entrei, eu já tinha um currículo preparado, eu só mudei algumas palavras e adaptei para aquela área que eu estava aplicando e fiz a aplicação. Cara, quando era 4:30 da tarde, eu recebi um e-mail. E depois, logo em seguida, a empresa, a agência no caso, ela me ligou perguntando se eu poderia fazer uma entrevista. Aí você vai perguntar, mas você não falava inglês? Realmente, eu não falava, eu entendia poucas palavras. E eu só tinha entendido a palavra interview, que era entrevista. E aí, eu não sei porquê, mas eu só veio uma palavra na minha cabeça. Text me. Ou seja, que era para poder me mandar uma mensagem escrevendo o que era, o que tinha que fazer, aonde que era a entrevista. Lá eles mandaram o endereço de onde eu tinha que ir para fazer a entrevista. Eu tô rindo, mas hoje a gente ri, mas no começo foi tenso. Sim. É que no primeiro vídeo a gente fala que depois que você tá aqui as coisas vão acontecendo. Não é que vai acontecendo assim magicamente, você tem que se esforçar. Sim. Mas que as coisas vão acontecendo e isso é uma prova disso, né? Exato. Que a gente falou no começo, porque realmente a gente não falava inglês. Quem já sabe um pouco, tá pesquisando sobre a Irlanda, já sabe assim que o sotaque deles aqui é bem difícil. Né? Para quem tá aprendendo ainda. Prepare-se. Então, assim, esses milagres acontecem. Sim, né? Eu recebi essa mensagem de texto no meu celular com o local, eu peguei isso que eu teria que estar lá no outro dia para fazer a entrevista, e eu peguei o ônibus e fui para a entrevista para esse endereço. Cheguei lá, encontrei com a recrutadora da agência e ela conversou tanto comigo e eu não entendi uma palavra. A única coisa que eu só falava era ok e yes. Ali, se ela estivesse falando assim, olha, eu vou vender os seus órgãos, você está... Assina aqui, é isso daí. Foi isso, realmente, eu não entendi nada. Eu lembro que ela abriu uma apostila para mim, ela mostrou, por exemplo, onde a fábrica ali, ela falou de algumas coisas de segurança comigo. Eu sei que no final ela chegou com um papel na minha mão, escrito ali um monte de coisa, pediu para eu assinar, eu assinei, sem saber o que estava acontecendo. Ela me deu um colete de segurança, um colete verde, não, um jaleco de segurança, e foi só isso, e me deu uma cópia daquele papel. E eu saí de lá, eu liguei para ver, eu falei assim, amor, fiz a entrevista. Ela falou, e aí, como é que foi? Eu falei, não sei. Mas olha, eu recebi um papel aqui, chegando em casa a gente tenta traduzir e tenta entender. E quando eu cheguei em casa, estava escrito lá realmente que eu tinha sido contratado. Naquele momento ali, eu consegui um contrato de trabalho.
Porque um Gente, contrato de trabalho... Contrato de trabalho, gente, vocês não entendem, assim, é fantástico para quem chega aqui na Irlanda, porque você sabe que você vai ter praticamente uma garantia mínima de horas para você trabalhar, então você sabe que aquilo ali vai ser garantido, né? E assim, você sabe que vai ter aquele trabalho, tipo, você não vai. Igual tem muitas pessoas que fazem muito freelance, né? Ou a pessoa chama para trabalhar e não sabe se vai chamar de novo, Uhum. né? E um contrato de trabalho te dá, acho que aquele Um alívio que a gente alívio, estava né? Dá uma precisando aliviada, naquele assim, momento. Não era exato. uma coisa que, poxa, eu vou trabalhar hoje num restaurante e amanhã eu não sei mais e Sim, continuar ficando. Então, pra gente, o trabalho do James chegou assim para dar um fôlego, um né? alívio no estresse, em todas as coisas que a gente estava passando naquele momento. É, e dá aquela virada na chave para que de fato a gente pudesse se concentrar em aprender o inglês. Sim, a virada da chave também, e acho que é importante a gente falar, fala sobre expectativas, a gente já falou em outros vídeos também, mas assim, por mais que fale isso, gente, só quando você chega aqui que muitas fichas vão caindo, Uhum, né? E o porquê que eu tô tocando nesse assunto? Porque quando o James estava procurando emprego nos pubs, saía de pub em pub, restaurante em restaurante, e nos estabelecimentos, é, os colegas dele conseguiram o trabalho e ele não. né? Então, assim, você acaba, mesmo não querendo se comparar, e o dinheiro acabando, o clima que era diferente. Outubro já começou assim, já ficar um clima mais escuro. Então, Frio, né? muitas coisas, muito frio, muitas coisas vão contribuindo, todas essas sensações de frio que a gente não estava acostumado. Então, ele te causa um estranhamento no corpo. De não ver tanto a luz do sol te causa um estranhamento até você se acostumar. E é normal. E você até nem entende, porque você tá super feliz de estar fazendo intercâmbio, tá super feliz de estar aprendendo inglês, né? Mas também tem as preocupações. E cada etapa, né? A gente vai quebrando as etapas. Mas ninguém é de ferro. Como o Sim, James contou, ele, né, tava num quadro né? ali depressivo. Ele teve que agir rápido, né, para poder sair daquela situação. Sim. Eu tinha ali o contrato de trabalho em mãos e sabia que tinha sido contratado, mas não sabia quando que ia trabalhar, porque eu não sabia como que funcionava a dinâmica da agência. A dinâmica da agência, obviamente, né, depois da experiência a gente aprende, é, Depois que passa. depois que passa, para assim, eles costumam te contratar para algum local específico e te deixam lá por muito tempo você trabalhando ali, principalmente se você trabalha bem, se você se destaca, aí a própria empresa que te contratou através da agência, eles falam, olha, deixa aqui o James, deixa a Verônica, deixa o fulano Sim. aqui, ele Vem tá um bacana, né? shift, né? E aí, Vem ali uma tabela dos seus horários ali que você vai Isabel, trabalhar, isso. você tem o seu trabalho garantido. E assim, gente, meu primeiro trabalho, então foi como eu falei, aí depois que eu peguei, isso foi mais ou menos, acho que uma quarta, quinta-feira que eu tinha recebido, pego esse contrato de trabalho, feito a entrevista e pego o contrato de trabalho. Quando foi no domingo, e aí nesse meio tempo, como eu tinha visto lá a fábrica, que ela tinha mostrado para mim lá na apostila de segurança, eu tinha visto que era um pouquinho afastada de casa. Então eu falei, bom, eu preciso dar um jeito de chegar lá. Aí eu falei, eu não sei se tem transporte público. E a gente decidiu comprar uma bicicleta. Pegamos aquele dinheirinho que estava acabando ali, Que compramos já uma está. bicicleta. E quando foi no domingo de manhã, por volta de umas 9 horas da manhã ali, 9h30 mais ou menos, eu recebi uma mensagem de texto que eu vi que era da agência, falando que eu tinha que ir para um determinado endereço, que eu iria começar a trabalhar. E eu teria que estar lá às 11 horas da manhã. E... Peguei a bicicletinha e vamos que vamos, né? Eu fui lá, fui trabalhar lá. Tanto que eu cheguei lá, me receberam lá na portaria da empresa e aí eu comecei a trabalhar. Então, assim, lá era uma linha de produção, era para um armazém. Então, assim, o que que a gente fazia? Hoje, se você vai nos supermercados aqui na Irlanda, você vê os produtos embalados, como frutas, verduras, banana, abacate, todos os tipos de frutas. Então, vinha frutas do mundo inteiro, inclusive tinha frutas do Brasil também, como a manga, o mamão. E aí chegava ali a gente pegava as caixas, colocavam, empacotavam
e mandava para os supermercados. Finalizava o pedido. Exato, então embalava. mandava para os supermercados. Foi esse nosso Ali primeiro a trabalho. gente tinha 20 horas iniciais como estudante, e depois, quando a gente pegou as férias de verão, né, e as férias de final de intercâmbio, aí a gente já poderia trabalhar full time. Então a gente Aí eles trabalhou, arrancaram o nosso corpo. aí eu trabalhava mais de 40 horas. Então, assim, acho que esse é um caminho interessante, só assim para vocês saírem um pouquinho do tradicional, né, de que Sim. todo mundo acaba fazendo. Então, só relembrando aqui, então, currículo bem estruturado para aquela vaga que você Específico. está aplicando, você procurar nos sites, se você não fala inglês, procurar por vagas que você não precisa do inglês para trabalhar. A gente vai deixar aqui também na descrição algumas vagas para vocês pesquisarem. E agora, para quem ficou até aqui no vídeo, eu vou te dar uma dica extra. E essa dica extra é para você que, de repente, quiser pular essa etapa, que não fala inglês, mas aí você precisa de um pouquinho de sorte, acredito eu, tá? Mas, por exemplo, tem algumas vagas aqui na Irlanda que, mesmo sem inglês, eles te contratam. E é uma excelente oportunidade para você aprender inglês. Que, por exemplo, tem os supermercados aqui. E aí dentro dos supermercados, sabe aquelas rotisserias que a gente tem igual no Brasil? Então, aqui chama-se deli. Então, praticamente, você vai servir ali a comida ali para as pessoas. Eu conheço muita gente que começou a trabalhar sem ter o inglês. E ali você vai estar frente a frente com o cliente. E ali você vai ter a chance de começar a desenvolver o seu inglês, no caso. Dali você tem a oportunidade também, depois que você melhorar um pouco, como eu já vi pessoas fazendo, você começa na DL, você melhora um pouquinho, eles te passam para o caixa, né? Sim. Às vezes você pode trabalhar no corredor para abastecer mercadoria nas prateleiras. E aí toda hora a pessoa cliente passa, pergunta. Né? Onde está? Exatamente. Pó. Sim, então aí você vai ali, devagarzinho ali, você vai aprendendo até que o inglês vai acabar saindo uma hora. Essas são algumas dicas que a gente tem que dar, baseado na nossa experiência, lembrando que cada um tem sua experiência. E você fazendo um bom trabalho, não vai faltar trabalho para você. Não falta, gente. Não falta. Isso daí é garantido. Sim. Então, assim, você vai ter paz para finalizar o seu intercâmbio ou, né, que daí serão temas para os próximos vídeos, começar a melhorar, você vai ter cabeça para focar no inglês, porque daí você já tá na sua casa, tá com o seu trabalho, agora eu posso focar no inglês para então melhorar, né, e galgando aí outras vagas de melhor qualificação. Com certeza. No começo é assim mesmo, todo mundo passa por isso, a não ser que você venha com inglês muito afiado, muito fluente. Aí é outra história. Outro cenário. Sim. Mas para quem vem para cá sem o inglês como nós viemos, esse é o caminho. Não tem como. Até mesmo porque a gente veio para cá para aprender o inglês. Então não tem como a pessoa te dar um trabalho diferente se você não tá entendendo o que ela tá falando. E se você às vezes entende, mas não consegue responder. Exato, exatamente. Então é isso. Sim. Mas acho que é isso, né? Então, assim, eu acho que a gente deu dicas valiosas aqui. Então, assim... Atuais. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Também, se você tiver alguma outra ideia de acordo com a sua experiência, conta pra gente aqui também nos comentários. Sim. Se inscreva aqui no canal também, que vai sempre nos motivar para continuar fazendo vídeos. Essa troca é muito boa, né? Essa troca de experiências. Com certeza. Então... Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado novamente e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.